eu sou a professora Diocleciane, essa é a nossa aula 08 do 7º ano de Matemática, e hoje nós iremos ver multiplicação e divisão com números racionais positivos. Acompanhem comigo. Um clube esportivo realizou eleições para a escolha do presidente para os próximos 4 anos. Os candidatos eram Oswaldo, Luiz e Samara. Votaram 300 associados do clube e cada um escolheu apenas um candidato. Veja o resultado das eleições. Bom, 1/5 dos votos foram para Samara. Luiz recebeu o dobro de votos recebidos por Samara. E Oswaldo ficou com 1/3 dos votos restantes. Esses 300 votos, então, eles foram divididos dessa maneira. 1/5 para Samara, Luiz recebeu o dobro de votos recebidos por Samara. E o que sobrou ficou com 1/3, Oswaldo ficou com 1/3 dos restantes. Bom, mas aí o que a questão quer saber é, Luiz recebeu que fração dos votos? Para determinar a fração dos votos que Luiz recebeu, é necessário calcular o dobro de 1/5, ou seja, 2 vezes 1/5. Para isso, podemos usar a ideia de adição de parcelas iguais. Então, eu tenho 1/5 mais 1/5. E a gente viu na aula passada que quando eu tenho duas frações com denominadores iguais, eu vou somar os meus numeradores e repetir o meu denominador. Portanto, Luiz recebeu 2/5 dos votos. Observe outro modo de calcular essa multiplicação. Como 2 é igual a 2 sobre 1, qualquer número natural a gente pode escrever na forma de fração, porque observe que 2 sobre 1 é igual a 2, então nós temos que 2 vezes 1/5 é igual a 2 sobre 1 vezes 1 sobre 5. E aí, nesse caso da multiplicação, nós vamos fazer o quê? Os denominadores não precisam ser iguais, a gente só vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes o 5, 5. Outra coisa que quer saber é que fração dos votos ficou para Oswaldo. Observe que Samara e Luiz receberam 3/5 dos votos. Bom, porque 1/5 mais 2/5 é igual a 3/5, Se Oswaldo... Portanto, restaram 2/5 de votos, pois o total de votos correspondem a 5 sobre 5. Mas observem que o Oswaldo ele não recebeu 2/5 dos votos, ele recebeu 1/3 desses 2/5. Então, para determinar que fração dos votos Oswaldo recebeu, é preciso calcular que fração dos votos correspondem a 1/3 de 2/5 dos votos. Para isso, vamos representar o total de votos por um retângulo e vamos dividir em 5 partes iguais e representar o 2/5 dos votos em azul. Bom, esse esquema aí está representando os 2/5 dos votos. Repartimos um retângulo em 5 partes iguais e pintamos duas. Em seguida, dividimos cada quinto desse daí em 3 partes. Foi o que eu fiz. Dividi todos os quintos em 3 partes. Note que o retângulo maior, o todo, ficou dividido em 15 partes iguais, porque cada 1/5 eu dividi em 3 partes. E 3 vezes 5 é igual a 15. E que 1/3 de 2/5 corresponde a 2 partes das 15 que o retângulo maior foi dividido. Assim, nós vamos ter que 1/3 vezes 2/5 é igual a 1 vezes 2, que é igual a 2, e 3 vezes 5, que é igual a 15. Portanto, dizemos que Oswaldo recebeu 1/3 de 2/5 dos votos, é o mesmo que dizer que ele recebeu 2/15 dos votos. Bom, então o que nós temos aí? Que para multiplicar duas ou mais frações, basta multiplicar os seus numeradores entre si e os seus denominadores entre si. Só que aí também temos outros casos de multiplicação. Bom, em algumas multiplicações de frações, antes de multiplicarmos o numerador entre si e os denominadores entre si, podemos utilizar a ideia de múltiplo de um número para facilitar os cálculos posteriores. Por exemplo, vamos calcular o resultado de 16 sobre 27 vezes 15 sobre 4. Como o numerador da primeira fração, 16, e o denominador da segunda fração, que é 4, são múltiplos de 4, podemos dividir 16 e 4 por 4, obtendo 4 e 1, respectivamente.
Como assim? Observem que eu pego o numerador da primeira fração e o denominador da segunda. E tanto o 16 como o 4, ele é múltiplo de 4, ou seja, são números que aparecem como resultado na minha tabuada do 4. E aí eu pego 16 vou dividir por 4, 16 dividido por 4 vai dar 4, e 4 eu vou dividir para 4. 4 dividido para 4 vai ser igual a 1. Do mesmo modo, como o numerador da segunda fração e o denominador da primeira fração, que é o 27, são múltiplos de 3, podemos dividir 15 e 27 por 3, obtendo 5 e 9 respectivamente. E depois, efetuar a multiplicação com os números obtidos. Né? Observem que funciona aí sempre como se fosse um x. Eu pego o 16 e o 4, e eles tinham múltiplos iguais. E aí eu peguei o 15 e o 27, que eles também são múltiplos de 3. E aí eu simplifiquei a minha fração. 16 dividido para 4 deu 4, e 27 dividido para 9 deu 9. Perdão. Novamente. 16 dividido para 4 deu 4, e 27 dividido para 3 deu 9. E aí 15 dividido para 5 para 3 deu 5, e 4 dividido para 4 deu 1. Por que eu faço isso, gente? Porque é muito mais fácil eu multiplicar mentalmente 4 vezes 5 do que eu multiplicar 16 vezes 15, por exemplo. E aí agora eu tenho novas frações que são equivalentes àquelas anteriores, e aí eu tenho 4 nono vezes 5 sobre 1. Então eu vou ter 4 vezes 5, que vai dar 20, e 9 vezes 1, que vai dar 9. Outros casos de multiplicação. Em uma festa, 2/3 do total de doces eram de chocolate e dos restantes 1/4 continha baunilha. E aí o que a questão quer saber? Que fração do total de doces continha baunilha? 1/3 dos doces não eram de chocolate, né? Pois o total de doces eram 3 sobre 3. Então 1/4 desses 1/3 continha baunilha. Portanto, queremos saber quanto é 1/4 de 1/3. Gente, 1/4 de 1/3 é a mesma coisa de eu fazer 1/4 vezes 1/3. Por quê? Quando nós estamos trabalhando com fração, esse de que está em vermelho aí, ele significa, ele quer representar uma multiplicação. Então, quando eu falo 1/4 de 1/3, eu estou querendo saber qual é a multiplicação. 1/4 vezes 1/3. E, novamente, para fazer a multiplicação de frações, eu multiplico o numerador pelo numerador. 1 vezes 1 deu 1. E o denominador pelo denominador. 4 vezes 3, que deu 12. Portanto, 1/12 dos doces continha baunilha. Nós vamos ter agora o primeiro caso, de divisão, que é a divisão de um número natural por uma fração. Geraldo é pedreiro e está finalizando uma obra. Ele quer fazer o rodapé de uma parede de 2 metros de comprimento, cobrindo com peças de madeira, cujos comprimentos é 1/5 de metro. E aí a questão quer saber, de quantas peças Geraldo precisará para fazer o rodapé dessa parede? Para resolver esse problema, temos de verificar quantas vezes 1/5 de metro cabe em 2 metros. E para isso vamos calcular o resultado de 2 dividido para 1/5. Lembra lá a nossa ideia de divisão? Quantas vezes um número cabe dentro do outro? Observe no esquema a seguir como ficará o rodapé da parede se todas as peças necessárias estivessem colocadas. Ao observar a ilustração acima, podemos verificar que 1/5 de metro cabe 10 vezes em 2 metros. Podemos escrever então que 2 dividido para 1/5 é igual a 10. Portanto, Geraldo precisará de 10 peças de madeira para fazer o rodapé dessa parede. Por que ele fez assim? Observem que ele pegou 1 metro, dividiu em 5 partes iguais. E aí, 1 metro dividido em 5 partes iguais deu aí cada partezinha dessa equivalia a 1/5. Então, a mesma coisa aconteceu com 2 metros. Pegou 2 metros, dividiu em 10 partes iguais e cada parte equivale a 1/5. Então, 1/5 coube 10 vezes dentro de 2 metros. Outro caso de divisão é a divisão de uma fração por outra fração. A ideia do quanto cabe, ela também pode ser utilizada para calcular o resultado de uma divisão de uma fração por outra fração. Por exemplo, qual o resultado da divisão de 1/2 dividido para 1/4? Usando a ideia de medida da divisão, podemos perguntar, por exemplo, quantas vezes 1/4 de uma pizza cabe em 1/2 dessa pizza? Observe através do esquema, 1/4 cabe 2 vezes.
temos que 1/4 de pizza cabe 2 vezes em 1/2 da mesma pizza. Então, podemos escrever que 1/2 dividido para 1/4 é igual a 2. Observe que a divisão 1 dividido para 2, 1 sobre 2 dividido para 1 sobre 4 é igual a 2. Tem o mesmo resultado da multiplicação se eu fizesse 1/2 vezes 4 sobre 1, que é igual a 4 sobre 2, né? E 4 dividido para 2 é igual a 2. A gente tem que lembrar que a fração também é uma divisão. 4 sobre 1 é o inverso de 1 sobre 4. E assim nós temos que 1/2 dividido para 1/4 é a mesma coisa de eu fazer 1/2 vezes 4 sobre 1. Ou seja, eu peguei a primeira fração e multipliquei pelo inverso da segunda. 1 vezes 4 deu 4, 2 vezes 1 dá 2. E 4 dividido para 2 é igual a 2. Para dividir uma fração por outra fração, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Ah, professora, e aí voltando lá no caso do Geraldo, como que eu faço se um número for um número inteiro e outro for fração? O que eu vou fazer? A mesma coisa. A diferença é que a gente vai pegar aquele 2 que estava inteiro e vamos transformar numa fração. Então, eu tenho 2 sobre 1 dividido para 1/5. Como que eu faço? 2 sobre 1 vezes 5 sobre 1, que é igual a 10 sobre 1. Lembre-se, hoje nós aprendemos que para multiplicar duas ou mais frações, basta multiplicar os seus numeradores entre si e os seus denominadores entre si. E para dividir uma fração por outra fração, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Então, hoje nós vamos ficando por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida ou você precise olhar mais detalhadamente a aula, é só acessar pela nossa plataforma Eduque. Bons estudos e continue conosco.